Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Toy Story 2, filme de 1999, dirigido por John Lasseter, e uma sequência extremamente importante não apenas pela qualidade desse longa-metragem, mas também pela ideia de que sim, era possível fazer com que o público voltasse às salas de cinema para ver a continuação de uma animação. E aí você pode falar, mas esse pensamento é meio óbvio. Pois é, mas na década de 90 não era. A Disney, por exemplo, desenvolveu uma ampla estrutura de sequências direto para home video. Então nós tivemos filmes extremamente lucrativos como Rei Leão, A Bela e a Fera, Aladdin, e depois sequências com baixo custo, com uma equipe menor, feitas direto para VHS. Pega o caso de O Retorno de Jafar, pega o caso de Rei Leão 2. São filmes que não têm esse peso e essa necessidade de trazer uma grande sequência, uma grande história, mas que pro período, pro contexto de distribuição direto para home video, fizeram muito sucesso. E eu faço essa menção porque o projeto inicial de Toy Story 2 era esse, a sequência direto para home video. Seguir o que a Disney estava fazendo, seguir um modelo de sucesso. Como o investimento gráfico era elevado, de todo modo, Toy Story 2 teria 60 minutos de duração no projeto inicial que foi apresentado para Pixar. No entanto, eu lembro que nesses casos as continuações tinham cerca de 70, 80 minutos. Para quem se interessar por bastidores, eu citei no vídeo anterior de Toy Story uma recomendação de leitura, e aqui eu vou deixar a recomendação do livro do Lawrence Levy, que ele trabalhou com Steve Jobs na Pixar nos anos 90, e ele conta todo o processo de produção de Toy Story 2. Ele fala que nesse período a Disney olhava com muita desconfiança para a Pixar e começava a especular que a Pixar seria aquela companhia que faria apenas um grande filme e viveria às custas desse grande filme. Então existia uma pressão por mais filmes originais para cumprir o contrato que a Pixar tinha feito com a Disney anteriormente. Da mesma forma, a Pixar tinha a ideia de que Toy Story 2 sim poderia ser um caso de uma sequência estruturada para o cinema que traria ótimos resultados. Eu vou deixar o link do livro do Lawrence na descrição para quem quiser dar uma olhada, mas infelizmente não tem a versão em português, apenas a versão em língua inglesa. A produção de Toy Story 2 também foi muito caótica, porque os arquivos foram deletados, depois recuperados, e aí a Pixar monta um corte final de Toy Story 2 e pede mais tempo para a Disney. Tem uma reação inicial bem negativa. Acreditava que o filme não seria bem recebido pelo público. E aí a Disney diz, não, vocês pressionaram pelo lançamento nos cinemas, agora vocês vão ter que lançar nos cinemas. Justo no período em que existia a divisão de tarefas também, com Vida de Inseto, nessa ideia de que a Pixar precisava de mais um grande sucesso de bilheteria. Então, depois dessa contextualização, eu acho importante fixar a ideia de que Toy Story 2 foi encarado como um projeto de risco. Hoje em dia a gente sabe do grande sucesso, de como a animação é bem recebida, mas na época de produção existia desconfiança. Na época de produção, Toy Story 2 estava promovendo uma ruptura tremenda com todo o padrão de sequência que havia sido estruturado pela Disney também, aí no caso, direto para VHS. A história é ampliada com mais risco, com novos e interessantes personagens, e a qualidade gráfica aumenta ainda mais. Woody tenta salvar um brinquedo e termina em um bazar de usados. Lá o colecionador Al acaba roubando Woody e pensa em uma lucrativa venda, mas Buzz lidera uma equipe que busca resgatar o amigo, que acaba descobrindo mais sobre o seu passado. As questões levantadas em Toy Story 2 são muito boas, especialmente quando você faz a análise também, atualmente, levando em conta o que viria a seguir em Toy Story 3 e em Toy Story 4. Nós temos tópicos importantíssimos, mediados a partir dessa relação bonita, dos humanos com os brinquedos. O primeiro conceito de Toy Story 2 é o do medo da rejeição, do brinquedo estragado que é abandonado e que acabaria descartado. Isso é desenvolvido paralelamente ao pensamento de que os anos passam e de que Andy também não seria eternamente aquele garoto apaixonado pelos brinquedos. Uma série de elementos previamente estabelecidos em Toy Story de 1995, que eu adoro, já fiz a crítica aqui no canal com a nota 10, inclusive, eu vou deixar o link no card para quem não assistiu, são emulados em Toy Story 2. Isso fica evidente no final, mas também na ideia de que nenhum amigo vai ficar para trás. Então você tem o Woody articulando a salvação do Easy e depois os outros brinquedos buscando pelo resgate do Woody. Outra temática importante para Toy Story 2 é da relação do esquecimento com a possibilidade de eterno reconhecimento. Com a entrada dos brinquedos do rodeio do Woody, a sua imagem é moldada a partir do sucesso do passado
e da possibilidade de descoberta e preservação de um legado. Eu adoro toda essa estrutura de discussão de vários conceitos diferentes porque o filme nunca subestima a capacidade de compreensão do espectador. E é o que mais acontece nas animações atualmente, quando você tem um texto extremamente simplificado e a desculpa é nós queremos tornar o filme mais acessível para as crianças. Então olha o exemplo de Toy Story 2 também ao trazer tópicos relevantes que o adulto acaba se identificando, mas da mesma forma, com sequências divertidas, com sequências de apelo também para as crianças. O filme tem um ritmo bom ao passar por variados cenários, se bem que eu acredito que existe um problema até para trazer esse risco externo. O filme tem 2 antagonistas, que seriam o Al e o Mineiro, então também essa relação, né, dos humanos com os brinquedos, e a ameaça simbólica do Imperador Zurg, que acabaria sendo marcada na introdução e depois nos diálogos com o Buzz. Eu considero que o aproveitamento do Zurg é mais voltado para encher a narrativa. A resolução do problema é muito rápida porque o filme também é rápido e não pode perder tempo. O impacto causado, na minha opinião, é muito mais por conta da menção e lembrança a Star Wars. Como eu disse, o filme busca por uma narrativa original, apresenta novos personagens, mas não se esquece do que deu certo em Toy Story de 1995. Então toda a passagem final de Toy Story 2 é praticamente uma tentativa de emular a passagem final de Toy Story novamente. Eu penso que os grandes momentos desse filme estão relacionados à ampla análise da representação dos brinquedos e da construção do pensamento de vida perfeita, mesmo que muitas vezes marcadas por traumas, como no caso da Jessie. A confusão do Woody, portanto, fica entre a pena, entre a solidificação de um novo elo de amizade por conta do seu passado, por causa dos brinquedos do rodeio do Woody, mas também com a imagem dos amigos que ele já fez, e especialmente da relação dele com o Andy. Para Toy Story 2, eu dou nota 8. O que é bacana mencionar nesses longas iniciais da Pixar é a articulação extraordinária do pensamento criativo do John Lasseter, dessa magia de cada filme, junto do desenvolvimento, onde você tem a certeza de que vai ter uma boa trilha sonora nesses filmes iniciais do Randy Newman, sempre com uma ótima canção, que é o caso de Toy Story 2 com When She Loved Me. Mas enfim, agora eu quero saber de vocês. Em uma live recente aqui do canal, eu falei sobre Toy Story 2 e muitas pessoas mencionaram que consideram Toy Story 2 melhor que o primeiro. Eu não partilho dessa opinião, mas eu acho interessante observar os comentários e ver também as opiniões diferentes. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!